Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teu Lugar. Você já deve ter ouvido alguém dizer que Deus criou tudo a partir do nada. Já deve ter ouvido também que o verbo hebraico bará significa criar a partir do nada. Será que Deus criou realmente tudo a partir do nada? Será que o verbo hebraico bará significa criar a partir do nada? Hoje eu vou falar com você sobre isso nesse vídeo, então vem comigo. Chegou a hora de Teu Lugar. Muito bem, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Teu Lugar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal e deixa um like pra gente se você gosta do nosso conteúdo, se você é abençoado por aquilo que nós produzimos aqui para te alimentar, fazer você crescer, te ensinar um pouco mais de teologia e da palavra de Deus. Bom, hoje eu vou responder especificamente duas questões. Uma mais fácil e um pouco mais difícil, mas de uma forma bem didática que eu vou explicar para você. Primeiro, se Deus criou tudo a partir do nada. E segundo, se o verbo hebraico bará significa criar a partir do nada. Bom, que Deus criou tudo a partir do nada, há uma discussão ali filosófica. Primeiro porque o nada gera, quer dizer, nada cria nada. Deus criou então tudo a partir dele mesmo. É claro que ele é o Deus que traz à existência as coisas que não existem. Então sim, ele criou nesse sentido tudo a partir do nada. Ele trouxe à existência as coisas que não se veem, as coisas invisíveis. Trouxe à tona tudo aquilo que nós temos hoje, como o céu, a terra e tudo que neles há. Então Deus, ele é o Criador por excelência. E sim, ele é o ponto de partida, ele é a primeira causa, ele é um ser eterno e Deus criou tudo a partir dele mesmo. E nós dizemos então nesse sentido que Deus criou tudo a partir do nada. Ele trouxe à existência as coisas que não existiam ainda, ele trouxe à existência. Então essa parte é mais fácil. Você já viu aí que é fácil nós falarmos que Deus é Deus criador, acho que todo cristão crê nisso, que Deus criou todas as coisas. Mas tem um detalhezinho importante. No primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, no texto original hebraico, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Esse bara que eu enfatizei é o verbo criar. E muita gente, ao falar isso, e eu mesmo já falei muitas vezes, porque ouvi e repliquei, sem ao menos conferir nas escrituras, sem ao menos me dedicar e me debruçar a esse estudo, eu mesmo já falei, talvez algum aluno meu já ouviu falar sobre isso, e você já deve ter ouvido falar que bará é criar a partir do nada. Mas será que é isso mesmo? Bom, vamos estudar agora e ver o que a Bíblia mostra sobre esse verbo bará, tá bom? Bom, vou abrir aqui na minha tela, vai aparecer para você aí a tela do meu Logos. Você já sabe do Logos, eu já gravei aqui dezenas de vídeos usando esse software bíblico. É o maior e melhor software bíblico que existe. O Teu Lugar tem um cupom de desconto para quem quiser adquirir o Logos, né? Se você vir aqui na descrição do vídeo, tem um cupom de desconto para você adquirir esse software. Você pode adquirir vários pacotes, desde os menores até os maiores, e assim você vai aumentando sua biblioteca. Eu coloquei para você ver aqui, você está vendo o texto de Gênesis 1, versículo 1. Eu estou usando a Almeida Revista e Atualizada, né? Que já traz na ordem certinho aqui. Então, eu grifei de verde o primeiro versículo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse criou aqui é um verbo que está aqui no português, mas que foi escrito originalmente em hebraico, ok? Então, para a gente saber, o Logos tem uma função, eu posso apertar aqui, ó, para deixar agora interlinear, né? Ou melhor, no rodapé, como eu deixei aqui. Então, se eu clicar aqui nessa palavrinha criou, aqui abaixo ele já vai me trazer a palavra bará. A palavra bará, que vem a palavra com a letra bet, resh e aleph. Então, lendo da direita para a esquerda, que é assim que se lê o hebraico, você vai ler aqui bará. É o verbo que significa, que é traduzido como criar. Para você entender o significado, o Logos traz aqui, por exemplo, strong, né? Eu posso clicar aqui na nota de strong aqui, e aqui o verbo bará, e o que significa bará, né? Independente dos seus modos, né?
Nós temos criar, moldar, formar, ser criado e até ser gordo. O verbo pode também ser traduzido como ser gordo ou engordar, né? Então, vendo isso, é a primeira parte que a gente está fazendo aqui, vendo a etimologia da palavra. Não só isso, eu vou grifar aqui, apertar e estudar, porque ele vai me dar o estudo da palavra. E aqui nós veremos também que a palavra bará, ela pode ser usada na Bíblia de todas essas formas aqui na versão revista e atualizada. Aparece 48 vezes na versão revista e atualizada. Agora, olha o detalhe. Quando nós dizemos que Deus criou tudo a partir do nada, é verdade. Deus criou tudo a partir do nada ou a partir dele mesmo, ok? Mas quando nós usamos o verbo bará para falar isso, nós vamos cair num probleminha aqui. Então estamos aqui em Gênesis 1, versículo 1. Deus criou tudo e não existia nada, então Deus criou a partir do nada. Prosseguindo aqui, eu vou só tirar essa nota de interlinear aqui. Prosseguindo aqui um pouco mais para baixo, nós vamos chegar aqui em Gênesis 1, versículo 27, que está de verde aí para você ver também. Então tá assim, criou Deus, e esse criou aqui também é o verbo bará, né? Só para você ver, eu vou clicar aqui para você ver, ó. Olha lá, criou também é bará, ó, você vê o beit, o resh e o aleph aqui, também é o verbo bará. Então, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus, a Bíblia também usa o verbo bará para falar que Deus criou o homem a partir do nada. Porém, quando nós vamos aqui para um paralelismo que está entre Gênesis 1 e Gênesis 2, nós vemos que em Gênesis 2, contando a mesma história de Gênesis 1, porque Gênesis 1 e Gênesis 2 estão num paralelo, tá? Então Gênesis 2 está mostrando aqui, ó. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Esse formou aqui já é o verbo yatsar, né, o atsar. Esse é o verbo que está aqui para falar que Deus formou o homem. Por quê? Porque formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Veja, então o homem já não foi criado a partir do nada. Deus cria o homem ou forma o homem a partir do pó da terra. Então nós vemos com relação à criação do homem no sexto dia, que Deus usa o verbo yatsar, né, perdão, e Deus usa o verbo também bará, ou seja, esses dois verbos são usados por Deus. Deus, além de criar o homem, ele forma o homem do pó da terra. Então, se ele usa já o pó da terra, né, inclusive o homem tem elementos químicos no seu corpo que existem também na terra, porque ele foi criado da terra, né? Então, Deus não cria ali a partir do nada. Não só isso, o verbo bará, ele é usado em muitas partes das escrituras. Agora, olha o detalhe. O verbo bará, ele é utilizado exclusivamente por Deus. Nenhum outro sujeito usa o verbo bará. Ele é atribuído exclusivamente para Deus. Agora, olha que interessante. Vindo para cá, eu vou clicar aqui no meiozinho e vai aparecer todas as passagens que falam, que usam a palavra bará, né? Agora, o interessante aqui, se eu pegar, por exemplo, Isaías 43, versículo 1, deixa eu achar aqui, Isaías 43, versículo 1, vou clicar aqui e vai aparecer uma outra versão que eu tenho aqui, que eu uso como padrão, que é a Nova Almeida atualizada, vai aparecer aqui, ó, mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Veja que o termo criou aqui agora é o termo bará. Mas agora Deus está se referindo a Israel. Aí eu te pergunto, Israel foi criado a partir do nada? Então nós já temos dois exemplos bíblicos aqui do uso do verbo bará sem ser criar a partir do nada. Nós temos o exemplo do homem. O homem não foi criado a partir do nada. O homem foi criado do pó da terra, foi formado do pó da terra. Agora nós vemos aqui o exemplo de Israel. Isaías 43 está falando de Israel. Inclusive é o título aqui, ó. Só Deus resgata Israel. Mas agora assim diz o Senhor que o bará, ó Jacó. Esse Jacó aqui está se referindo a Israel, né? Que Deus criou a Israel. Agora, Deus criou Israel a partir do nada?
Não, já existia um povo e esse povo foi levantado por Deus, escolhido por Deus e não foi criado a partir do nada. Ele foi formado por Deus, ele foi escolhido por Deus. Então, mais um exemplo bíblico que Bará não é utilizado só para criar a partir do nada. Eu mesmo já falei isso, tá, pessoal? Vai até aqui uma remissão aqui, né? Mostrando que Bará não é só criar a partir do nada. Pegando aqui outro texto, eu vou voltar na revista aí atualizada aqui. Vamos para o texto de... Vou tirar o interlinear. Vamos para o texto de Salmos. Vamos para o Salmo 51, que é um salmo de Davi. Eu estou usando o mouse, poderia ter digitado aqui, né? Mas o Salmo 51, versículo 10, vai estar escrito o seguinte, olha. Cria em mim, deixa eu deixar maiorzinho aqui, ó, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, e esse cria é Bará. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ou seja, Davi está dizendo o seguinte, cria, ó Deus, quer dizer, faz em mim, e não é a partir do nada, quer dizer, ele tem um coração. Ele quer um coração que seja um coração segundo o coração de Deus. Davi havia pecado com o adultério de Batseba, e agora ele quer que Deus purifique o coração dele e coloque nele um coração segundo o coração de Deus, um coração voltado a Deus. Veja, mais uma vez o verbo bará nas Escrituras, não sendo utilizado para criar a partir do nada. O coração já existe. Agora Davi quer que Deus faça do coração dele, que já existe, um coração puro e verdadeiro, voltado ao Senhor. Então, mostramos através do estudo da palavra que nas Escrituras não é unanimidade todas as vezes a palavra bará, o verbo bará ser atribuído a criar a partir do nada. Usando aqui, inclusive, uma teologia sistemática, a dogmática reformada, aqui no volume 2, né? Então, o termo latim aqui, né? Creatio, não sei se é assim que pronuncia, tá? Ex nihilo ou nihilo, né? Tirando aqui, eu grifei algumas coisas importantes. Então, dá uma olhadinha aqui o que o comentarista, o teólogo comenta sobre isso, sobre o verbo, a palavra bará, né? A palavra hebraica em si não implica que algo foi trazido à existência a partir do nada. Quer dizer, não implica que algo foi a partir do nada. Então, quando a gente diz assim, olha, o verbo barar é a partir do nada, não é necessariamente assim. Por quê? Pois ela é frequentemente usada também para fazer referência às obras da providência divina, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, Jeremias 31, 22. Até quando você andará errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou coisa nova na terra. Uma mulher cortejando um homem. Quer dizer, não está referindo a criar aqui a partir do nada. Então, nós temos referências bíblicas para dizer que não é só a partir do nada. Como usada no Salmo 104, bará é um sinônimo de intercambiável com raras, com yassar ou yassar, com assá, que são outros verbos que falam sobre formar, criar, né, no hebraico. No entanto, ela difere desses termos pelo fato de que bará é sempre usada para denotar o fazer divino e nunca usada com referência à atividade humana. Como eu já falei para você, bará não é utilizado pelo homem. O homem não bará nada. Só Deus que bará. Só Deus que cria. Deus que é criador. O homem não consegue barar alguma coisa. Ele consegue formar a partir de alguma coisa. Deus sim consegue criar a partir do nada. Vamos deixar bem claro aqui, ó. Deus cria a partir do nada. Deus é poderoso para criar a partir do nada. Mas o verbo bará não denota especificamente isso, que Deus criou a partir do nada, tá? Aqui essa teologia sistemática traz o seguinte ainda, tá em verdinho aqui pra gente agora, né? A expressão criar do nada, portanto, não é literalmente derivada da escritura. Na Bíblia não fala isso, né? Nesse sentido com o verbo bará. Mas ocorre primeiro em 2 Macabeus, capítulo 7, 28, em que se afirma que Deus fez os céus e a terra e tudo que neles há a partir da não existência. Vamos ler agora na Bíblia Católica,
que é um livro apócrifo, tá? Segundo Macabeus, capítulo 7, 28, é um livro apócrifo que foi escrito no período intertestamentário, entre um testamento e outro, e para o protestante é considerado um livro apócrifo. Para os católicos, considerado um livro deuterocanônico, né? É um livro que está na Bíblia católica, mas não está na Bíblia protestante, por não ser considerado inspirado pelos protestantes. Vamos ler 2 Macabeus 7, versículo 28. Eu te suplico, meu filho, contempla o céu e a terra, reflete bem tudo o que vês. Deus criou do nada, assim como todos os homens. Então veja, esse conceito de criar do nada, usando o verbo bará, vem de um livro apócrifo, segundo Macabeus 7, versículo 28. Não das escrituras sagradas, não do verbo bará, ok? Legal, deu para você aprender então aqui, foi uma prestação de serviço, até uma remissão aqui para quem já me ouviu talvez falar, acho que eu já falei 1 ou 2, 3 ou 4 vezes, não sei, que bará é criar a partir do nada. Pois é, Deus cria a partir do nada, mas não dá para usar o verbo bará como base para dizer que Deus criou tudo a partir do nada. Tá bom? Você aprendeu um pouquinho de hebraico hoje aqui, você aprendeu um pouquinho sobre criação, você aprendeu um pouquinho sobre teologia. Se você aprendeu e foi bom para você, deixa um like pra gente, compartilhe com mais pessoas esse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, já passamos de 200 mil inscritos aqui, você é sempre muito bem-vindo aqui, tá bom? Que Deus abençoe você e a sua casa, e se você quer estudar, Teolugar.